Parece leve, mas... Estamos de volta com o programa Pense Saúde e hoje falando sobre DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, ou o que antes era conhecido como LER, lesão por esforço repetido. E para falar sobre esse assunto conosco, participam os médicos ortopedistas e cirurgiões de mão, Dr. Pedro José Pires Neto e também Dr. Kleber Elias Tavares, ambos médicos cooperados da Unimed BH. E eu estou esperando a sua participação, ligue, mande pergunta, depoimento. Para isso, o telefone é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. E até aqui a gente falou muito sobre o que pode provocar, né, essas dores devido a um trabalho ou um esforço que você faz repetidamente num trabalho e como então se prevenir de ter problemas. Porque trabalhar a gente tem que trabalhar, então como prevenir problemas? Mas ok, agora nós vamos falar de uma outra condição. Você teve o problema, quais são esses mais comuns e aí quais seriam os tratamentos possíveis? Então, pensando aqui, mão, cotovelo, o que é mais comum? A gente vê falar bursite, tendinite, o que é mais comum? A gente vê muito bursite também, né? Mas no caso das mãos, assim, né, mão e cotovelo, nas mãos o mais comum é síndrome do túnel do carpo, é o tendinite, tendinossinovite de De Quervain, que a gente chama, que dá no punho, o dedo engatilho, aquele dedo que fica travando. Então vamos entender. Primeiro, todos esses processos são geralmente processos inflamatórios. Você está falando da tendinite aqui, a gente pensa são processos que podem gerar inflamação? São processos que podem gerar, tem geralmente associado uma inflamação, né? O túnel do carpo, aquele que dá a dormência, às vezes ele tem uma doença de base, tem um diabetes, tem um hipotiroidismo e isso é uma das causas. Com a atividade, ela passa a ser um fator desencadeante. Ou seja, a somatória dos dois efeitos é que pode gerar aquilo. Então, você precisa corrigir os dois. Tanto a doença de base, controlar a glicose, a tireoide ou a artrite reumatoide, como fazer o tratamento, a orientação do ambiente também, né? Certo. Então, muitas vezes, quando ele tem esse problema, ele precisa interromper durante um período aquela atividade, né? Para que seja feito um tratamento. E é reação de causa e efeito. Se ele teve o problema, interrompeu a causa, vai ter que cessar o efeito. Não pode eu tive uma vez e estou assim, parada há 6 meses, e ainda não melhorou. E ainda estou com dor. Quer dizer, essa é uma outra condição que precisa ser esclarecida, não relacionada diretamente àquela atividade, porque você cessou a causa, o efeito ele tem que desaparecer em seguida. Que é uma coisa até que a gente via muito, as pessoas, por exemplo, pediam afastamento por causa de um problema, e mesmo afastado, esse problema não continuava e acabava que não voltava mais para o trabalho. E isso não deveria ocorrer, ou seja, a partir do momento que você interrompeu aquela atividade que está te provocando dor, aquilo depois de um tempo deveria cessar, doutor Kleber, é isso? Normalmente sim, a quase totalidade. Existem túneis que passam tendões, né? Como a goteira. É até bom a gente explicar, porque a gente está falando aqui de síndrome de túnel do carpo, às vezes o pessoal de casa não entende muito bem. Então isso. Vamos falar de tendões, né? Aqui tem a goteira do bíceps, você tem o primeiro túnel aqui que tem os tendões, tem o gatilho. De alguma forma, esse tendão aumentou de volume. Então ele passa a não caber dentro do túnel. Entendi. Então tem que retirar esse edema, ele diminuir de calibre e voltar ao calibre anterior. Agora, se ele ficar meses e meses com aquele formato aumentado, ele pode desenvolver deformidade do tendão. Aí, isso então, são situações crônicas que altera o componente histológico, os tenócitos, células, né? O tenócito se transforma lá em cartilagem, condrócito, mas isso é raro. Em pessoas mais idosas. Tá, mas então vamos para o pessoal de casa entender. É como se fosse um túnel, por dentro desse túnel passam os nossos tendões. E aí, se porventura esses tendões ficam inchados, isso acaba comprimindo e gerando dor. O continente e o conteúdo ficam desproporcional. Isso então machuca a membrana do tendão, que em 99,9% melhoram com o repouso, quando tira a causa, como o Pedro falou. Mas em casos muito
crônicos antigos que foram maltratados ou não foram diagnosticados adequadamente. A grande falha é o diagnóstico preciso no time correto. Certo. Mas hoje a medicina está... Sobra cirurgião de mão em Belo Horizonte, e são bons cirurgiões, bons né? cirurgiões muito competentes. Então isso não é um problema em Minas Gerais, não. Certo. E aí você falou também do dedo em gatilho, que é uma coisa que a gente vê muito. O dedo gatilho é exatamente isso, Por ou seja, causa ele passa disso? por dentro de um canal, de uma polia, e aquela polia estreitando, ela aperta o tendão, a hora que a pessoa adormece, né, ele fica com a mão numa posição, o tendão engrossa, aumenta de volume, e ele, entre o tendão dentro desse canal e o canal, existe uma lâmina de líquido que permite a lubrificação e o deslizamento. Quando esse Está inchado, né? O que vai acontecer? Vai atritar, vai passar... Essa lubrificação fica comprometida, né? Então vai passar, vai causar a dor e a perpetuação da inflamação. Daí a necessidade de interromper, parar durante um período, fazer o tratamento, seja fisioterapia ou repouso daquele membro, né? E em algumas raras situações, às vezes é necessário até uma intervenção cirúrgica. Cirurgia para resolver, para fazer uma abertura daquele canal, para que o tendão passe a deslizar sem o problema e receba uma nutrição adequada, né? Entendo. E normalmente o sintoma é essa dormência nas mãos, né? Esse do túnel do carpo é a dormência, que ele acorda à noite com a mão, ele tem que estar mexendo, dá a impressão que está faltando até uma circulação, mas não é o problema de circulatório. É a compressão do nervo, semelhante quando você fica com a perna cruzada e o pé adormece. Você tirou, ele logo melhora, né? Mesma coisa aqui, você muda a posição, acorda, mexe um pouco, vai cessar, né? Agora, se ele tem aquilo constantemente que não cede, e é necessário, às vezes, a abertura desses canais, desses túneis. Qualquer doença, às vezes algumas são desconhecidas, não se encontra. Mas como falou ele, a diabetes, o tireoidismo, né? Que retém líquido. Então, se retém líquido, aumenta o volume lá. Seria semelhante ao meu pescoço é o nervo mediano. E a gargantilha é o túnel. Está normal. Tá. Se meu pescoço inchar... A gargantilha aperta. Vai apertar. Então, mas isso, a maioria são, como ele falou, tirou a causa, melhora. E tratamento conservador resolve a grande maioria deles. Que seria um repouso durante um certo período. E a diminuição do edema. Diminuição todos do os mecanismos de fisioterapia ou até de medicação que tira edema ou que trata o hipotireoidismo, né? E que compensa um pouquinho a diabetes, né? A diabetes, ela ataca os vasos pequenos. A diabetes, pequena compressão já traz falta de sangue no paciente. Então tem um caminhão de nuances, né? Mas eu tenho que tirar isso da cabeça das pessoas que 99,9% é reversível. Ótimo, a isso que curto todo prazo, mundo fica querendo saber. E o repouso e a falta de fazer atividade acelera rapidamente essa recuperação. Porque, bom, a gente por enquanto está citando aqui a síndrome do túnel do carpo, mas todos esses problemas, você tem um problema, às vezes, porque pelo seu trabalho, pela sua movimentação, que gerou uma dor e você se tratou. Ou porque você ficou durante um período em repouso, ou porque você fez a fisioterapia. E aí, quando você volta, vem aquele medo, será que vai voltar o meu problema? Ou seja, é o medo de voltar para o trabalho e ter recidiva. Na maioria das vezes não ocorre essa recidiva, né? Ótimo. Vai ter que ser acompanhada para ver se a atividade que ela estiver fazendo está numa posição correta e se tem algum risco para ela desenvolver, seja orgânico ou físico da própria atividade. Atividade. Mesmo na menopausa, ou mulheres mais novas, que a gente não sabe o que é, tem um distúrbio hormonal, qual que a gente desconhece, que ela é demacia. Gera muito inchaço, retenção de líquido. Um pouco, mas daí a pouquinho, espontaneamente, ela também melhora. Então, existe a mãe natureza que colabora muitas vezes com a homeostase, né? Com a compensação, com o equilíbrio, e que faz a doença ser autolimitante. Bom exemplo disso é a gravidez, né? Na gravidez, a mulher, no final da gravidez, ou do sexto mês, ela está inchada, né? Está retendo líquido, então começa a aparecer. Aparece o túnel do carpo é frequente. Ela nasceu o bebê, operou porque às vezes nasceu o bebê, aquilo desincha e ela cessa o problema. Como ocorrer durante a gestação? É muito frequente.
por causa do inchaço da gestação? Aí às vezes vai aparecer um outro problema, que é uma dessas tendinites, por causa do jeito que ela pega o bebê, ela não estava acostumada, naquela posição, esforça, tem medo, principalmente no primeiro filho, né, que ela tem medo de deixar de cair, né? Então às vezes faz aquela posição, super, né? Pode atrapalhar, mas orientando e corrigindo aquilo, ela vai... Bom, daqui a pouco a gente volta, parece que o tempo desse bloco já acabou de uma vez, de novo, mas a gente daqui a pouco volta para responder, inclusive, as perguntas que chegaram de casa. Se a sua não chegou e der tempo, tenta ligar, 3209-0119 ou enviar e-mail para saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rápido, voltamos já já.